Lembrando aqui para nossa atividade, nossos combinados, tá, gente? Então, preste atenção na explicação. Ouça ela com calma, direitinho. Estou ficando muito orgulhosa de vocês, porque vocês estão prestando bastante atenção na atividade. Não estão ficando com quase nenhuma dúvida, tá? Às vezes vem um, dois ou três, às vezes estão com dúvida. Porque vocês estão ouvindo direitinho a explicação, as dicas da explicação. Então, faz com que você faça a sua atividade direitinho. Então, quando a gente ouve melhor, a gente entende melhor. Então, quando a gente ouve mais, entende mais, compreende mais e faz melhor a atividade. Lembrando, quem tiver com dúvida, é só perguntar lá no WhatsApp, mandar mensagem, tá certo? Que eu estou respondendo. São 40 minutinhos para realizar a atividade. Nas páginas 297, 298, 299 e 300. São 4 páginas, mas tem uma página aí que ela é bem pouquinha coisa mesmo. É só para você colocar um nome aí, nenhum nome, são números. São alguns números aqui, é bem pouquinho, tá? E a 296 ali você só vai dar uma olhadinha na imagem que vai ter. Por isso que eu nem coloquei ela aqui. Então, quando tiver faltando 5 minutinhos, gente, para a gente estar retornando, eu estou avisando no grupo, estou dizendo, ó, tá, falta tantos minutos, hora de voltar, aperta o play, vem com o Zoom com a tia. Então, preste atenção, tá? No final da aula, eu envio os links das explicações e das correções para a coordenação, que a tarde está enviando para vocês, tá? Eu não envio link nenhum para nenhum coleguinha, tá bom? Então, eu envio para a coordenação e a coordenação é quem envia para vocês, tá certo? Então, ô tia, mande o link. Não, infelizmente, a tia não manda o link, tá? A não ser que você queira ir lá no canal da tia Adriana, ativar o sininho e toda vez que ela postar, você recebe a notificação e você já pode estar fazendo aí, tá assistindo novamente a aula, você está assistindo novamente a explicação ou a correção, tá bom? E vamos pegando aqui o livro agora. Aqui, ó, SFB Plus, onde começa aqui nessa página, gente, ó, onde tem as plantas produzem seu próprio alimento. Então, você vai estar observando essa imagem aqui. Perceba que nós temos aqui, ó, o calor do sol, nós temos a água aqui sendo absorvida pelas raízes da planta e ela liberando aqui o oxigênio para a gente. Então, você vai vir aqui na página 297, isso, onde tem a ilustração da página anterior, representa o processo de produção de alimento pela planta chamado. Esse processo é chamado de respiração, transpiração ou fotossíntese. Então, você vai estar ou marcando um X aqui na bolinha, ou você vai estar circulando a palavra, tá bom? Você pode estar grifando também a palavra. Então, ou grifa a palavra, ou faz um círculo na palavra, ou marca um X na bolinha, certo? A ilustração da página anterior, ela representa aí o processo, a produção de alimento pela planta. E que processo é esse? Qual o nome? É a respiração, transpiração ou a fotossíntese? Em seguida, você vai estar indicando os elementos na natureza que participam desse processo. Então, quais são os elementos que nós falamos aqui na explicação que fazem parte desse processo? Tem um aí que nós aqui colocamos aí, damos para as plantas e as plantas nos dão aí, dá aquela troca. Então, como é o nome deles? Dois, são dois. Nós damos um à planta e a planta nos dá outro. E tem também ó, outra coisa aí que nós vemos aqui na imagem. Nós podemos estar vendo aqui na imagem, tá? Então, nós temos aqui, ó, outro elemento aqui importantíssimo, tá? Então, nós temos outro elemento aqui, ó, que a gente vai estar dando para as plantas e outra aqui que ela vai estar nos dando na nossa respiração, tá? A essa troca aí de gases. Que gases são esses? O seguinte, vamos dando a seguir aqui. Oh, Miss Maria. Por que a planta não produz
seu próprio alimento. A Mica chegou. Porque a planta não produz seu próprio alimento, nem libera gás e oxigênio se for mantida no escuro. Isso acontece por quê, gente? A ausência de quê aí nessa planta? Então, se ela é mantida no escuro, é porque tem a ausência de algo aí que nós temos ali naquela imagem, na página 296. Então, se não há essa presença aí, então ela vai ficar no escuro, né? E ficando no escuro, não tem como ela liberar o gás oxigênio para a gente e nem tem como ela produzir seu próprio alimento. No número 10, vocês irão ler esse texto para poder estar respondendo a letra A e a letra B na página 298. Então, é fácil para responder essa página 298, mas para isso você tem que ler aqui bem direitinho para poder estar respondendo, tá? Então, a planta sempre gasta mais água do que necessita, por exemplo, a planta de milho. Então, você vai ler todinho aqui e está respondendo. Explica a relação existente entre a quantidade de água que a planta consome e a sua transpiração. É necessário, né, gente? Aí sempre ela vai estar gastando mais água, porque ela vai ter aí liberando muita água também na transpiração. Então, você vai estar explicando, você vai voltar aqui no texto e vai explicar aí a relação existente entre a quantidade de água que a planta consome e a da sua transpiração. A gente vai tirar um exemplo, vou botar um exemplo aqui bem fácil para a gente. Quanto mais a gente bebe água, mais a gente transpira, mais a gente vai estar colocando para fora ali aquela água, né? No nosso caso, é diferente, porque ali ela está colocando as toxinas para fora. Já a planta não. Então, você vai voltar aqui no textinho e vai explicar porque existe aí essa relação. Na página 298, você vai precisar ler o texto para poder estar completando aqui. Então, você vai completar as afirmativas com a quantidade de água retirada do solo ou transpirada por cada tipo de planta. Então, a planta de milho, ela retira cerca de quantos litros de água do solo para cumprir seu ciclo completo? Então, você vai voltar no texto e vai procurar lá cerca de quantos litros de água ela retira do solo. O cafeeiro adulto pode perder pela transpiração quantos litros de água por mês? Está lá no textinho também, na página 297. Nós temos aqui o tomateiro, quantos litros durante a época de crescimento, ela transpira quantos litros de água? Então, volta lá no textinho, você vai ler e vai dizer aí que ele transpira tantos litros durante a época do crescimento. E do trigo também, ele transpira quantos litros durante a época do crescimento. Tá lá no textinho também explicando tudo direitinho para você. Para isso, tem que fazer a leitura. É importantíssimo estar fazendo a leitura. Sobre aqui o ecossistema, nós temos essa imagem aqui, onde você vai estar respondendo. Que ecossistema está representado nessa imagem aqui? Que ecossistema é esse aqui? É rio, é pradaria, é montanha, é floresta, é lago, o que é? E aí você, na letra B, vai estar escrevendo o nome de 3 animais que podem viver bem adequados nesse ecossistema, que a Adriana falou bem muito aqui, quais os que podem estar vivendo aqui nesse ecossistema. No número 12, em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada ser vivo se alimenta de uma forma. Como se chama a sequência de alimentação entre os seres vivos em um ecossistema? A Adriana falou, a Adriana mostrou, disse bem direitinho na explicação. Ele falou sobre esse que tem o produtor, tem ai, meu Deus, esqueci o nome. Tem ai, deixa eu voltar aqui que eu esqueci o nome dele agora, gente. Tem o consumidor, acho que não sai. Tem o consumidor e tem o decompositor.
Então, onde tem o produtor, o consumidor e o decompositor, é o que chama aqui a sequência, tá? É o nome da sequência. E na página 300, eu ia dizer 200, na página 300, você irá observar com atenção as seguintes imagens. Então, nós temos a da águia capturando o peixe no rio, do tubarão capturando a ave, dos porcos comendo capim do animal morto. Então, você vai circular as afirmativas corretas sobre a cadeia alimentar e as imagens acima. Então, você vai dizer aqui, a imagem 1 mostra a águia, que é um ser vivo classificado como consumidor, assim como o peixe. Se for verdadeira, você vai circular aqui a bolinha. Não precisa circular tudo, não. Você circula só a bolinha. Na imagem 2, o tubarão capturou uma ave, que é um ser vivo produtor nessa cadeia. Se for, você vai circular aqui a bolinha. Se não, você não vai fazer nada. Na imagem 3, os porcos se alimentam de capim, um ser vivo que produz seu próprio alimento. Se for verdadeira essa afirmativa, você circula a bolinha, se não, você não faz nada. A imagem 4 mostra um animal que sofreu a ação dos seres vivos produtores. Então, se for verdade, você circula, se não, você não vai fazer nada, nadinha. Uma cadeia alimentar começa com um ser vivo que produz seu próprio alimento. Se essa afirmação aqui for verdadeira, você circula, senão, também não vai fazer nada. E os restos de todos os seres vivos da cadeia alimentar servem de alimentos para fungos e bactérias, chamadas de decompositores. Se essa afirmativa estiver correta, você irá circular. Senão, também não irá fazer nada, nadinha. Certo, amores? Entendido? Então, pega agora o livro para a gente fazer a correção da atividade, tá bom? Que a gente fez, que vocês acabaram de fazer, aí a atividade, vamos nessa, porque nós tínhamos uma atividade ali depois para vocês estarem fazendo. Aí eu vou estar explicando como é que vai ser feita agora, eu vou explicar agora como é que vai ser, depois da correção, eu vou estar explicando a vocês como é, certo? Aí vocês vão saber como é, passo a passo, direitinho. Tem no livro de vocês dizendo. É uma experiência fácil e rápida. Mas primeiro vamos para a correção da atividade, onde tudo começou aí na página 296, com esta imagem, onde vocês iriam estar observando ela. E respondendo às seguintes. Vamos lá, meus amores. No número 7, na página 297, ela fala o seguinte: a ilustração da página anterior representa o processo de produção de alimento pela planta chamado respiração, transpiração, fotossíntese. Fotossíntese. A ilustração representa o processo de produção que é chamado de fotossíntese. No número 8, você iria indicar os elementos da natureza que participam desse processo. Então, quais são os elementos? A água, o gás carbônico, a luz do sol e a clorofila das plantas, tá bom? No número 9, deixa eu dar uma... Lá, número 9, deixa eu tentar aqui, gente, que ele enganchou. Você iria dizer porque as plantas não produzem seu próprio alimento, nem libera gás oxigênio se for mantida no escuro. Porque, gente, não há presença de luz, né? Então, se não há presença de luz, não tem como ela fazer a fotossíntese. Então, esse processo só ocorre na presença de luz. Número 9, esse processo só ocorre na presença de luz. No número 10, vocês estariam lendo esse texto para estar respondendo. Letra A. Explica a relação existente entre a quantidade de água que a planta consome e a sua transpiração. Então, a planta sempre gasta mais água do que necessita devido à quantidade que é eliminada pela transpiração em forma de vapor d'água. Então, a planta ela vai estar necessitando de mais água devido à sua transpiração.
Próxima página, aqui. Facinho, facinho, facinho essa aqui. Então, você iria estar completando as afirmativas com a quantidade de água retirada do solo ou transpirada por cada tipo de planta. Então, a planta de milho, ela retira cerca de 204 litros de água do solo para cumprir seu ciclo completo. Então, ela retira cerca de 204 litros. O cafeeiro adulto, ela pega aí na sua transpiração 600 litros. O tomateiro, ele transpira 130 litros durante a época do crescimento. E o trigo, ele transpira 200 litros durante a época do crescimento. Seguindo adiante, nós temos aqui na página 299, onde você iria analisar a imagem e responder. Gente, essa imagem aqui, fácil você dizer se ela era uma pradaria, se era uma montanha, se era um rio, se era um lago, se era uma floresta, bem fácil, né? Então, que ecossistema está representado na imagem? Então, está representada aqui uma floresta, isso aqui é uma floresta. Na letra B, escreva o nome de 3 animais que podem viver adaptados nesse ecossistema. Então, pode ser o pássaro, cobra, macaco, inseto, onça, certo? Quais são os animais que podem sobreviver, que podem se adaptar a uma floresta? No número 12, em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada ser vivo se alimenta de uma forma. Como se chama a sequência de alimentação entre os seres vivos em um ecossistema? Ele chama-se de cadeia alimentar. É aquele onde tem aquele processo ali, onde tem o produtor, ai, meu Deus, eu sempre esqueço dele. Ai, meu Deus, é o produtor. Nós temos ali, deixa eu colocar aqui, que toda vez eu me esqueço esqueço dele, o consumidor. O consumidor para me consumir, tadinho. Nós temos o produtor, nós temos o consumidor e nós temos os decompositores, que vão formar aí a cadeia alimentar. E página 300, você iria estar observando as imagens e respondendo aqui, circulando as seguintes afirmativas. Então, nós temos a imagem 1 mostra a águia, que é um ser vivo classificado como consumidor, assim como o peixe. Está correto, então você iria circular a primeira. Na imagem 2, nessa afirmativa aqui, a imagem 2, o tubarão capturou uma ave, que é um ser vivo, produtor dessa cadeia, não circula. Na imagem 3, os porcos se alimentam de capim, um ser vivo que produz seu próprio alimento. Correto, você iria estar circulando. A imagem 4 mostra um animal que sofreu a ação dos seres vivos produtores. Não circula. Uma cadeia alimentar começa com um ser vivo que produz seu próprio alimento. Sim, circula. E os restos de todos os seres vivos da cadeia alimentar servem de alimento para fungos e bactérias, chamados de decompositores. Sim, circula. Então, você iria circular o primeiro, o terceiro, o quinto e o sexto. Certo, amores?